Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Topázio e o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, parte 7. A tribo de Simeão, parte 2. Chegamos agora à profecia sobre Simeão em Gênesis 49, que mencionamos quando estávamos olhando para Levi. Aí vem Simeão. A bandeira de Simeão é verde, assim como vários peridotos têm aquele lindo verde olivino. A bandeira de Simeão é verde, corresponde ao 9º mês, o mês de Quisleu, que vai da segunda quinzena de novembro à primeira quinzena de dezembro. Esse é o mês de Quisleu, que é o 9º mês bíblico e astronômico, não astrológico, mas astronômico. Portanto, a pedra topázio representa a constelação de Peixes, a constelação astronômica, não astrológica. A bandeira é verde, tem na bandeira a torre de Siquém, porque se verificou que foi em Siquém que ele vingou a desonra de Diná, sua irmã, filha de Jacó, estuprada por Siquém. Então Simeão se juntou a Levi e eles fizeram desastres lá, e se vingaram pelo estupro de sua irmã. Eles sempre foram identificados com aquele incidente, e a torre de Siquém aparece bem na bandeira verde de Simeão, e a profecia está junto com a de Levi. A pedra é topázio, junto com Tiago, filho de Alfeu. Gênesis 49:5. Simeão e Levi são irmãos, armas da iniquidade, suas armas. Minha alma não entra em seu conselho, e meu espírito não entra em sua companhia. Pois em sua fúria eles mataram homens, e em sua imprudência eles amarraram touros. Amaldiçoou sua fúria, que era feroz, e a raiva dele foi áspera. Então, como Jacó vai corrigir essa atitude severa pelo Espírito Santo? Diz: eu os separarei em Jacó e os espalharei em Israel. Então, da última vez, vimos que isso aconteceu com Levi. Levi foi espalhado. Levi não tem terra, mas Levi foi espalhado entre as outras tribos, e as outras tribos tiveram que dar-lhe cidades, e aquelas de refúgio, para que os levitas pudessem trabalhar dispersos. Já foi profetizado por Jacó. Mas não só de Levi isso foi profetizado, mas também de Simeão. Vamos ao livro do Josué para ver ali uma coisa muito curiosa que tem a ver com esse perfil de que estamos falando. Deus está formando pedras para a Nova Jerusalém. Vamos a Josué 19:1. O segundo lote, porque o primeiro foi a Ruben, que era o primogênito, o segundo era Simeão, tocou em Simeão, pela tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias, e sua herança, observe esta frase, estava no meio da herança dos filhos de Judá. A terra foi dada a Judá, e o que sobrou para Judá, Simeão ocupou, onde havia pequenos buracos. Você percebe o perfil? Foi espalhado. Somos protegidos do orgulho e da violência por meio de uma mesada modesta. Veja o que eu falei sobre diamante e topázio. O topázio sai em minas de diamantes, onde estão aquelas aberturas, onde o magma sobe e tenta abrir o vulcão, e às vezes não consegue. Então, tudo que está embutido nele. Isso é chamado de chaminés, ali onde estão aquelas chaminés de Kimberlito, onde se formam os diamantes, ali também se forma o topázio. E observe que Judá aparece como a tribo principal, de onde o Senhor Jesus veio, e Simeão aparece entrelaçado com Judá. Se deram conta? A palavra-chave para esta pedra é perfil baixo. Às vezes, Deus coloca pessoas discretas junto com outras pessoas como mais visíveis. Deus sabe por que ele faz isso, e ele faz dessa maneira. Aqui Simeão aparece. Sua herança estava no meio da herança dos filhos de Judá. Se deram conta? E no final do versículo 8 diz: esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Da sorte dos filhos de Judá foi tomada a herança dos filhos de Simeão, porque a parte dos filhos de Judá era demais para eles. Assim os filhos de Simeão tiveram sua herança no meio da de Judá.
Como Jacó havia dito, ele os espalharia. O que sobrou para Judá foi o que sobrou para Simeão. Isso não retrata muitas situações em nossas vidas privadas? Não vamos desanimar com isso. Vejamos onde Deus colocou Tiago, filho de Alfeu. Ele o colocou no 9º lugar da parede da Nova Jerusalém como um alicerce, um lugar que é precioso para Deus. Não valorizamos pessoas ou posições de acordo com os valores dos homens, mas de acordo como Deus os valoriza. Deus sabe como deve nos tratar para que não nos prejudiquemos, mas para que sejamos formados e Cristo seja formado em nós, então Ele nos coloca em qualquer lareira, qualquer ácido, ali em um cantinho onde quer que seja. Mas o que Ele está fazendo? Formando uma pedra preciosa para a cidade eterna. Amém, irmãos? As últimas notícias de Tiago. Tiago, filho de Alfeu, que era o 9º apóstolo, cujo nome está no topázio, ele trabalhou principalmente na Palestina. A Bíblia não menciona as obras dele pelo nome, mas diz que sobre os 12 apóstolos houve graça abundante, que realizaram milagres e sinais, diz em geral. Claro, isso cobre Tiago, filho de Alfeu, mas o Talmud, que é o livro dos judeus, dá notícias disto. O Talmud conta, ao contrário do cristianismo, porque eles não acreditaram em Cristo, e rejeitaram a Cristo. Porém o mesmo Talmud diz que Tiago fazia milagres e curava pessoas, e que sobrinho de um famoso rabino de Israel, que era o rabino Ismael, autor de Mequiltá e as regras da hermenêutica, esse sobrinho de Ismael estava doente e mandou chamar Tiago porque sabia que Tiago orava pelos enfermos e eles ficavam curados, e ele mandou chamar Tiago para orar por ele. Então Rabi Ismael não quis receber Tiago, nem quis permitir que ele orasse por seu sobrinho, e ele disse que não, que isso era uma heresia, e ele não permitiu que ele orasse, então o sobrinho morreu. Esses dados aparecem no Talmud mencionando este Tiago. Outra coisa sobre Tiago, filho de Alfeu, é que ele desceu ao Egito e evangelizou o Egito. A tribo que ele julga é Simeão, e quando você vê na Bíblia, por exemplo, em Ezequiel 48, aparecem 3 portões de tribos do sul, e justamente os apóstolos que correspondem a essas tribos foram os que evangelizaram no sul, incluindo Mateus que estava no Egito, e também este Tiago e Mateus. Depois está em Ezequiel 48:33. Na banda do sul, 4.500 juncos por medida, e 3 portas. A porta de Simeão, uma, aquela era de Tiago, filho de Alfeu, a porta de Sacar, outra, que era o de Mateus, o portão de Zebulon, outro, que era de Mateu. Estes 3 apóstolos evangelizaram no sul, e eles simplesmente aparecem nos portões do sul. O portão de Tiago, filho de Alfeu, era o da tribo de Simeão, ele evangelizou no Egito. No Egito, Barnabé começou a trabalhar com Marcos, Barnabé viajou e Marcos ficou em Alexandria. A igreja de Alexandria é onde hoje fica a Catedral de São Marcos, é como dizer, o Vaticano dos Coptas, a chamada Igreja Copta que toma o Egito, a Eritreia, a Etiópia, o Sudão, ou seja, a África Oriental. Era ali que Tiago, filho de Alfeu, também evangelizava. O trabalho iniciado por Marcos foi confirmado por Tiago, filho de Alfeu. De Antioquia eram chamados de cristãos, mas lá, como curavam os enfermos, eram chamados de os terapeutas. Até hoje existem grupos semi-esotéricos que reivindicam o título de terapeutas, mas Eusébio de Cesareia na História Eclesiástica, e também Filo em seu livro Em a Vida Contemplativa, dão notícias desses terapeutas, que eram cristãos e curavam os enfermos, eram os que estavam no Egito, que foi fruto da obra de Marcos e Mateus, e depois continuada por Tiago, filho de Alfeu. Outra coisa que também é atribuída a Tiago, filho de Alfeu, é que Mateus, que também estava lá no Egito, havia escrito o Evangelho em aramaico-hebraico. Bartolomeu o levou para a Índia e o passou para o sânscrito, mas quem traduziu o Evangelho de Mateus para o grego, dizem, foi Tiago, filho de Alfeu. Essas são as notícias da igreja primitiva. Tiago, filho de Alfeu, traduziu o Evangelho de Mateus para o grego. Então hoje temos em grego, não temos nada além de bits em hebraico, mas temos todo o texto em grego. Então esse era Tiago, filho de Alfeu. Ele morreu por ordem, como lhes disse da última vez, de Ananias, o sumo sacerdote de Jerusalém. Ele também morreu mártir, como Tadeu morreu mártir, e quase todos morreram mártires.
Obrigado por assistir até aqui. Chegamos ao fim do estudo sobre a pedra preciosa topázio. Não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãos e irmãs.